Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Teve gente aí sentindo falta, hein? De eu fazer vídeos para o pessoal que não é membro do canal. Na verdade, eu estava fazendo vídeos para o pessoal que não é membro, mas focado no guia para Sapucaí versão 2026. Mas assim, falando de carnaval de modo geral, para a galera de modo geral, eu não estava fazendo. Mas agora vou tentar, tá, gente? Voltar aos eixos, agora que passou feira de meio ambiente, passou isso, provas, aquilo outro, então estou meio desocupado. Desocupado não, na verdade não fico desocupado, mas digamos assim, agora que tenho um tempinho a mais para gravar vídeos, então eu vou começar a alimentar o canal. Peço desculpas aqui pelo fundo, tá? Se bem que vocês sabem que questão de fundo de cenário aqui, eu ultimamente tenho deixado de lado, mas vou fazer aqui uma mudança no meu quarto barra estúdio, e vou ver se eu trago umas melhoras para vocês, tá? Em questão de cenário. Vou ver, não prometo, tá bem? Bom, gente, o objetivo aqui desse vídeo é o seguinte: eu vou meio que adiantar aquelas expectativas que eu faço com vocês. Aquelas expectativas que eu faço ao longo do ano, normalmente após a escolha dos enredos, depois dos sambas, depois da virada do ano e próximo do carnaval. Para alimentar o canal, eu vou fazer essas expectativas de forma gradativa. Ou seja, a cada 3 vídeos lá da série explicando os enredos para o Carnaval de 2027 que eu for fazer, vou fazer aqui esse vídeo das minhas expectativas, tá? Que até o momento se está alta, baixa ou média. Para a galerinha que chegou agora no canal de paraquedas, eu sei que é cedo, etc e tal, mas eu gosto de fazer essas expectativas ao longo do pré-carnaval para vocês acompanharem como está mudando o termômetro do Fábio ao longo desse período. Tem escola que eu começo com uma expectativa baixa e, de repente, lá perto do carnaval, uma expectativa alta. Vou pegar um caso semelhante, Viradouro 26. Nas minhas expectativas durante o pré-carnaval, eu não coloquei a Viradouro como expectativa muito alta, como favorita. Mas chegou depois do segundo ensaio técnico, eu falei, é favorita, é favorita. Então foi um termômetro que foi esquentando, né? Que foi subindo e chegando perto do carnaval. Aí eu falei, não, o Viradouro de fato vai brigar pelo título, obrigou e acabou conquistando, tá bem? Então a ideia aqui é justamente compartilhar com vocês esse termômetro, essa temperatura do Fábio ao longo do pré-carnaval. Então nesse primeiro vídeo eu vou falar de Tuiuti, Mangueira e Mocidade, que foram os 3 vídeos que eu fiz para membros do canal, tá? Explicando os enredos do Carnaval 2027. Lembrando que essa série dos enredos eu tinha avisado que seria exclusivamente para membros neste ano de 2026, visando o Carnaval de 2027. Legal, gente? Quem quiser acompanhar, seja membro, R$ 8 aí o valor que está sendo cobrado para você ser membro do canal Fábio S. Freitas Carnaval Rio. Beleza? Bom, fora que outros vídeos também faço para membros, tá? Tenho feito para membros também, falando de outros assuntos, envolvendo, claro, o desfile das escolas de samba. Bora lá? Então, nenhuma mudança, tá, gente? Vou continuar utilizando aqui a plataforma Tia Maker. Minhas expectativas já ficar entre muito alta, alta, boa, média, baixa e sem expectativa. O sem expectativa, gente, não é que a expectativa está abaixo do baixa, mas sim é que eu não consigo definir exatamente o que pensar daquela escola em determinado momento, tá? Caso haja algo do tipo. E aqui embaixo está as 12 logos das escolas de samba do grupo especial. Bom, vamos lá. Eu vou começar com o Paraíso do Tuiuti. Vamos ver aqui. Eu vou falar do Paraíso do Tuiuti. A Tuiuti, ela tem como enredo Tia Seata. A escola de São Cristóvão homenageará a Hilária Batista de Almeida, figura fundamental na fundação das escolas e do samba carioca em si. O título do enredo é Seata, a mãe preta do samba. O carnavalesco da escola é o Renato Lage. E destaca aqui que continuam na escola nomes como Pichulé e Marcão, que, a meu ver, foram muito importantes
para a Tuiuti conseguir assim uma boa posição, considerando o seu desfile de 2026. Na verdade, eles têm sido importantes não só nesse ano de 26, mas foram também importantes em outros anos. Bom, a Tuiuti, gente, eu vejo que ela tem um enredo bem desenvolvido e leve sobre Tia Seata. A sinopse da Tuiuti eu gostei muito, porque ela é leve e assim envolve a gente na história, que pega um dia do cotidiano de Tia Seata e ali desenvolve a biografia. E, a meu ver, os enredistas, que provavelmente você também, os autores do Samba Enredo, foram muito felizes nessa proposta. Eu achei muito legal, ficou assim uma história leve, bacana, biográfica e muito bem costurada. A dúvida fica referente ao seguinte: vai dar liga entre esse enredo de Tia Seata com estilo de Laje? Essa é a minha dúvida. E mais ainda, a Tuiuti vai dar condições para o Laje fazer um bonito desfile? Porque a agremiação nos últimos anos foi ficando aí normalmente nesse nono lugar, né? Que está se tornando assim meio o lugar normal da agremiação, mas pela parte musical. Bateria, samba, carro de som, também entra a questão do enredo, mas esteticamente a agremiação não tem mostrado grandes desfiles. E a gente tem aí um carnavalesco que tem sido bastante canetado nos últimos anos, mas agora o enredo não está sendo escrito exatamente por ele, mas é ele que vai fazer, né, justamente as fantasias e as alegorias. Tem a questão de que o enredo ele é avaliado o quê? Pelas imagens que vão para a avenida, tá, gente? Não é apenas a história que vai ser contada. Tudo bem que eu acho que a história está bem contada da Tuiuti, está bem legal, mas não é dessa forma exatamente, ou apenas dessa forma exatamente que ele é avaliado. Tá? Então eu fico com essa interrogação aí, até porque me dá a sensação de que a Tuiuti meio que se conformou em brigar por esse nono lugar, tá? Então, por este motivo, eu coloco a minha expectativa para o Tuiuti como média. Até o momento, hoje, 7 de junho, eu vou colocar aqui minha expectativa com Paraíso Tuiuti como média. Vamos colocar aqui para vocês. Vamos lá. Cadê? Tuiuti, Tuiuti. Vamos lá. Então, média. Vamos para a próxima premiação. Estação Primeira de Mangueira. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Vou falar da Estação Primeira de Mangueira. Bom, a Mangueira tem como enredo a orixá Yansan, no caso, Oiá, senhora dos ventos, dos raios e das tempestades. Desculpa meu telefone aqui, tá, gente? O título do enredo é Oiá por Nós. O carnavalesco é o Sidney França. E destaca aqui nomes que continuam na escola, como Rodrigo Esposão e Taranta Neto, grandes mestres de bateria, e também o casal Cíntia e Matheus, que eu considero um bom casal da Mangueira. Bom, a Verde Rosa ela tem um grande trunfo, a meu ver. Ela vai encerrar o carnaval. Existe uma certa magia quando a Mangueira encerra, que envolve a agremiação e que é difícil a gente não apontar a Mangueira se não como favorita, mas sim lá na parte de cima da disputa. Porque, de fato, a Mangueira encerrando, existe algo diferente, existe uma magia diferente. E com esse enredo sobre o Oiá, eu acho que o potencial dessa magia acontecer e ser, de certa forma, assim, digamos, mais mágica, ou ser, assim, digamos, maior, é grande. É grande. Ainda mais porque o desenvolvimento do enredo, melhor dizendo, o enredo, não o desenvolvimento, tá? Ele potencializa a chance da Mangueira ter um samba forte, um samba valente, coisa que faltou em 26. A Mangueira fez um desfile correto, bonito, mas me desculpe, não tinha samba. Não tinha samba para elevar aquele lindo desfile da escola. Então, eu acho que esse enredo sobre o EA potencializa
essa condição. Claro que a escola também tem que escolher um samba de acordo, também não adianta a Safra ter sambas fortes e a agremiação escolher uma outra obra, mas eu acho que potencial para isso tem. Mangueira encerrando. É a primeira vez que a escola vai falar de um orixá especificamente, né? Já citou orixás em outros enredos, mas colocar o orixá como ponto central do enredo, se não me falha a memória, é a primeira vez. Então, acho que a Mangueira está tendo ingredientes aí iniciais bem interessantes para quem sabe aí disputar o título de 2027. Só uma observaçãozinha, que é o seguinte: o desenvolvimento que eu não curti, gente. Eu achei muito batido, muito clichê, tá? Como eu falei lá no vídeo para os membros do canal. A sensação que pegaram um desenvolvimento de enredos sobre orixás de outras escolas e apenas mudar ali as posições, tá? E claro, colocaram a história de Oiá dentro daquele encaixe, mas são os mesmos tópicos praticamente. Tá muito clichêzão, especialmente o encerramento do enredo, da sinopse. Isso é um problema? Em termos de julgamento, não. Mas fica a sensação também que isso pode gerar uma certa falta de criatividade. E também, a gente espera um grande samba, mas eu não creio que aconteça, tá? É mais uma observação, como eu falei. Mas de repente pode surgir também um samba muito clichêzão e de repente muito assim déjà vu. Muito déjà vu, porque essa sinopse, na boa, muito cara de que eu já li isso, ó, várias vezes nos últimos anos. Mas de qualquer forma, a Mangueira tem um grande enredo e por este motivo, a minha expectativa com a Verde e Rosa até o momento, inicialmente, é alta. Minha expectativa com a Mangueira é alta. Vamos colocar aqui. Beleza. Bom, e encerrando esse vídeo, vou falar agora da Mocidade Independente de Padre Miguel, que foi o vídeo que eu postei hoje cedo. Vamos lá, Mocidade Independente de Padre Miguel. Deixa eu me ajeitar aqui. Bom, a Mocidade, ela tem um tema que propõe uma revolução latino-americana invertendo a lógica colonial e colocando a cultura, a força e a ancestralidade dos povos da América Latina no centro da narrativa. O título do enredo é Latinamente Independente. Nosso norte é o sul em manifesto. O carnavalesco é o Jaque Vasconcelos. E assim, a escola fez várias aquisições na sua equipe, onde destaca os nomes da porta-bandeira Rafaela Teodoro, que para mim é uma grande porta-bandeira, um dos grandes nomes do carnaval atual, Evandro Balandro, intérprete, o carnavalesco Jaque Vasconcelos, como já citei, e destaca também que a agremiação manteve os nomes do mestre-sala Diogo Jesus e do coreógrafo Marcelo Issalides. Então, gente, falar de expectativa com a Mocidade é algo assim, eu não sei se é muito complicado ou se é algo muito óbvio, porque a Mocidade tem sempre uma grande barreira, um grande obstáculo, que é essa condição financeira que já se estende há muito, muito tempo. Não tem como a gente colocar uma expectativa alta com a escola, mesmo que venha com grande enredo, um grande samba, porque esbarra nessa condição. A agremiação passa por uma crise forte há muito tempo. Então, é muito difícil a gente ter uma alta expectativa na agremiação. A gente pode até esperar um desfile bom de chão, como ocorreu em 26, é um desfile animado, mas eu vejo que não sai muito disso. Não sai muito disso, porque realmente essa situação da Mocidade é, é uma situação que faz a gente, infelizmente, sempre olhar, esperar que a escola fique na parte de baixo da tabela. Enquanto não mudar essa situação, é difícil a gente criar um outro tipo de expectativa. Mas, de qualquer forma,
O Jaque aí traz um enredo que, a meu ver, ele tem uma certa ponta de ousadia. Considerando os enredos escolhidos até o momento, os 10 enredos, eu vejo esse assim o mais fora da caixinha. Os outros estão dentro assim de uma margem de segurança. Ou seja, são temas que têm panos de fundo bem próximos, panos de fundo que já foram bastante abordados, estão sendo bastante abordados no carnaval atual. Tópicos como negritude, cultura nordestina, cultura amazônica e assim vai. Não estou desmerecendo isso, não vai distorcer o que eu estou falando, hein? São tópicos extremamente importantes, mas de fato são muito abordados e, de certo modo, são bem avaliados pelos jurados e também bem aceitos pela bolha do carnaval. Por isso que eu digo que é margem de segurança. Você passa o teu pré-carnaval, de certo modo, tranquilo, porque evita aquelas críticas. Esse da mocidade aqui, até pegando o desenvolvimento da sinopse, eu vejo ele mais aberto. Eu vejo ele com mais pontas soltas. Isso não quer dizer que vai dar errado, vai ser um fiasco. É aquilo, quando é algo mais ousado, é 8 ou 80. E eu gosto disso. Eu vejo que a chama do carnaval, ela também depende disso. Você tem os enredos, digamos assim, que são mais bem aceitos, né? Ou que a gente já espera um bom resultado, ou que não vai criar, assim, digamos, problemas para a agremiação na avenida quanto à sua leitura. Mas eu vejo que enredos assim, que deixam a gente na dúvida, na interrogação no pré-carnaval, são válidos, como foi o caso da Viradouro 26. E eu mesmo aqui me questionei muito sobre como aquele enredo do Cícero ia passar na avenida. E acredito que muita gente também. Não vem agora dizer, depois que a escola foi campeã, que, bem feito, quebrou a cara, eu sabia. Não. Todo mundo estava com o pé atrás. E deu muito certo. De repente, isso da mocidade também dá muito certo. Porque é aquele negócio. Quando você ousa, quando você tende a fugir da caixinha, você está assumindo um certo risco. E por que eu estou falando isso daqui? Porque a sinopse da Mocidade, ela eu vejo ser mais focada para os compositores. Ela deu uma pincelada superficial ali, sem entrar em muitos detalhes do que exatamente irá mostrar na avenida, e eu chamei a atenção no vídeo que eu gravei hoje cedo. Eu vejo que aí há duas possibilidades que tomara que não aconteça. De repente, o determinados elementos se repetirem na avenida, determinados elementos, símbolos se repetirem nas fantasias, e de repente haver uma contradição na própria linha condutora do enredo. Você está afirmando uma coisa e de repente no final você pode colocar uma outra coisa, porque, como eu comentei, esse enredo dá a entender, ou parece ser assim uma espécie de descolonização. Mas são mais de 500 anos da gente sob colônia, né? Sob a cultura da colônia. Será que não corre um certo risco aí do carnavalesco sem querer colocar alguma coisa, de repente exaltando algo que tem ali uma certa herança colonial? E lembrando que o jurado se acostumou a tirar ponto da mocidade em enredo. E não é um 12º, não. São muitos décimos. São muitos pontos. Então eu vejo que é um enredo que precisa tomar muito cuidado, especialmente na forma com que vai passar na avenida. Mas de qualquer forma me agrada a mocidade trazer assim, né, um tema, mais uma vez, um tema que tende a fugir meio que dessas abordagens bastante exploradas no carnaval ultimamente. Mas, de qualquer forma, pesa aquela situação financeira da escola e por este motivo eu vou colocar minha expectativa com a mocidade até o momento como média, tá, gente? Minha expectativa como média. Tomara que cresça mais à frente. Então é isso. Com os enredos definidos e as sinopses tendo saído, e eu tendo lido para fazer os vídeos, minhas expectativas até o momento para essas 3 agremiações é essa: Mangueira alta e média para Tuiuti e Mocidade, tá certo? Conforme eu for gravando os vídeos das outras escolas, acredito que de 3 em 3 agremiações
eu vou fazer esse vídeo aqui para compartilhar com vocês. Beleza? Bom, gente, então é isso. Valeu, abraços e até a próxima.